A relação entre os distribuidores e os fornecedores são mais marcadas por cifrões ou por corações? Eu sou Sérgio Molinari e esse é meu canal no YouTube. Hoje a gente vai fazer um certo tipo de DR, de discussão de relação, a partir de um estudo realizado recentemente pela Food Consulting, que aborda a visão dos distribuidores sobre os seus fornecedores, sobre os seus principais fornecedores. Aliás, se alguém tiver interessado, ou se o estudo provocar curiosidade ou necessidade, ele está à disposição para ser adquirido por vocês. Entre em contato comigo e a gente leva isso adiante. Mas vamos lá. Para falar sobre esse tema, vamos voltar lá para 1990, comecinho da década de 90. O que acontecia naquele momento do que diz respeito ao food service? O food service começava a ter suas primeiras leituras pelos primeiros institutos, o próprio IBGE começava a mapear o que era a tal da alimentação fora do domicílio, e as primeiras leituras falavam ali de 15%, 17% do gasto do brasileiro com alimentação acontecendo fora de casa. E isso começava a chamar a atenção da indústria, especialmente, mas também dos canais de distribuição, etc. Muitas das principais indústrias que atuam até hoje nesse mercado, mas lá na época, pensavam mais ou menos assim: tenho que fomentar o desenvolvimento de uma cadeia de abastecimento para o tal do food service. Por outro lado, alguns players, alguns caras que atuavam na distribuição, no abastecimento ao varejo alimentar, começavam a perceber a oportunidade, seja pelo tamanho do mercado, seja pelo crescimento desse mercado, ou seja pelo interesse que as indústrias estavam manifestando sobre o food service. E junto com isso, também empresários com uma visão de oportunidade vindos de outras atividades começaram a perceber um espaço a ser ocupado na distribuição. Essa história, esse movimento, que hoje já tem mais de 30 anos, em alguns casos até 40 anos, falando do comecinho da década de 90, final da década de 80, gera essa massa dos distribuidores que a gente tem hoje, mas mais, gera 3, quase 4 décadas de relacionamento entre distribuidores e seus fornecedores. E é desse tema que a gente vai falar aqui, explorando o estudo que nós fizemos, que é um estudo do tipo Voice of Customer, onde a gente procurou entender, interpretar a visão, a percepção, os valores que estão na cabeça dos gestores, dos donos das distribuidoras de food service sobre os seus fornecedores. Então, o que a gente mapeou, o que a gente produziu de entendimento a partir da interpretação de mais de 25 distribuidores de todo o Brasil e sondando ou buscando profundidade em mais de 20 aspectos da sua relação com os fornecedores. O que a gente procurou primeiro identificar qual é a hierarquia do que é mais importante ou menos importante na cabeça do empresário da distribuição e quais empresas fornecedoras são as principais referências em cada um desses atributos. Mas no final, e isso é o que a gente vem compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, o que a gente procurou foi formar uma nuvem de palavras que conseguisse traduzir a seguinte pergunta: quais são as 5 características mais importantes dos fornecedores que você considera os mais importantes para a sua distribuidora? Então, a gente deixa no ar a imagem dessa nuvem para vocês, mas destacando aqui, basicamente, 5 palavras, que são os grandes destaques nessa nuvem de mais de 50 palavras que surgiram a partir dos donos das distribuidoras: transparência, comprometimento, conhecimento, parceria e relacionamento. Notem uma coisa: não é preço, condição comercial, volume, produto, entrega e etc. Então, dessas 5 palavras, todas elas muito mais afinadas com a ideia de qual é a relação que eu tenho com o meu fornecedor ou com os meus principais fornecedores, a gente destaca uma acima de todas:
transparência. E quando a gente ouve essa palavra transparência com muita incidência entre os distribuidores, e a gente tenta entender o que é que significa essa transparência, a gente está falando de questão de transparência em relação a expectativas, transparência em relação a metas, em relação a conhecimento, em relação a resolução de problemas, necessidades de ambas as partes e etc. Meio que dizendo o seguinte: se não existe transparência de ambos os lados, como eu posso colocar ênfase, prioridade, preferência, apostar numa relação de mais longa duração, de mais longo prazo, se eu não posso tratar esse parceiro de uma forma transparente e receber transparência dele? E aí a gente meio que espreme um pouquinho essa ideia da transparência, né? E junto com a ideia também lá de conhecimento, de comprometimento, de parceria e de relacionamento, e a gente extrai 3 conclusões centrais. Primeiro, o distribuidor ele quer poder contar com esse fornecedor-chave. A ideia dele é: eu preciso me sentir seguro para poder dar asas para essa relação, que no final das contas vai ser uma relação transacional, vai ser uma relação de negócios, eu quero vender junto com esses fornecedores e tal, mas eu preciso poder contar, eu preciso me sentir seguro e, consequentemente, eu preciso ter objetivos alinhados com esses fornecedores. Então, novamente, preço, prazo, volume, serviço, tudo isso importa. Tá? Até porque a gente está falando de negócios. Mas quando eu falo em construir relações duradouras e relações preferenciais ou prioritárias, aquelas questões ligadas ao lado relacional falam mais alto. E aí me ocorre uma palavra meio de fechamento aqui, que é desenvolver relações colaborativas. Todos aqueles valores que apareceram no topo ou no centro dessa nuvem têm a ver com a ideia de colaboração. E é isso que a gente entende, que por mais que seja ainda alguma coisa não praticado na essência ou não tão a fundo no nosso mercado brasileiro, mas é isso que está embalando o desejo de como construir as relações ao longo da vida por parte dos distribuidores. É isso que a gente gostaria de deixar como mensagem final e aí, consequentemente, deixar uma semente para o pensamento, seja dos fornecedores, seja dos distribuidores, para que se tente ir um pouco além ou conduzir de uma forma ainda mais transparente, comprometida, aberta essas suas relações. Então, no final das contas, sem minimizar nada do que diga respeito ao que é o lado negocial da relação, até porque somos todas empresas participantes desse mercado, fornecedores ou distribuidores, mas no fundo, eu estou tentando responder aquela primeira pergunta. O que a gente está dizendo é que as relações entre distribuidores e seus fornecedores, elas são predominantemente marcadas pelo coração, mais do que pela transação ou pelo cifrão. A gente vai trazer um próximo vídeo ainda sobre o tema desse estudo Voice of Customer, mas de antemão seria legal a gente começar a pensar na transparência como centro da nossa relação. Se esse vídeo foi interessante para você, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe, dê sugestões, deixa seus comentários, porque grande parte do que a gente produz parte do que você sugere ou do que você precisa. Um grande abraço.